Abre aí o link. Eu acho que eles falaram tanto de guerra. Eu falei que fazer caminho E veio pra cá. e virei um geral. Se der mal. Cara, e aí entra o nosso lugar, né? Para começar essa caminhada. A sistemática é forte. Ficar assim. Tirar o furo. Chega mais boladinho. Ela é forte. Tanto é que o Fábio de Mello, como pensador livre na coisa, viu que não é tão livre assim. Fábio de Mello deve se retratar. Muito bem, muito boa noite, estimados irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa transmissão nesta noite. Nosso método de estudo bíblico na Palavra do Senhor. Estamos seguindo a nossa série de estudos Quaresma e Diaconia. Nossos estudos olhando a caminhada de Cristo, alguns textos dentro das séries de diaconia, das séries da Quaresma, falando ou analisando aspectos desse texto que nos levam a refletir sobre a nossa diaconia, o nosso serviço cristão, a partir do serviço de Cristo a nós. E hoje, nosso estudo bíblico, deixa eu só puxar aqui para vocês acompanharem também, para eu me organizar. Ele retoma o tema olhando para a cruz, fé e arrependimento. Vocês têm aí que está acompanhando na transmissão, o tema que a gente traz, vou colocar aqui, logo aí, o texto bíblico de João 3, 14 a 21. Esse é o texto base da nossa reflexão. Pois bem, nós já temos algumas pessoas aqui participando conosco. Você que está acompanhando em casa pela transmissão ao vivo aí no YouTube, pode participar deixando o seu boa noite, compartilhando também na sua rede social e colocando perguntas ao longo do nosso estudo bíblico. Nós aqui reunidos, quem já chegou hoje, Fabrício e Ezequiel, nos acompanhando aqui diretamente da congregação, vão trazer perguntas, assim como vocês também podem fazer nessa participação. Esse estudo é colaborativo. Muito bem, para iniciar esse momento, nós queremos fazê-lo à luz e aos pés do nosso Deus. Portanto, convido você para orar junto comigo, convidando a Deus, o Espírito Santo, para que nos acompanhe nesse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Divino, obra em Senhor. Vem nos acompanhar nesta noite de estudo bíblico, para que em Tua presença possamos aprender da Tua palavra, olhando para esse texto de João, capítulo 3, um texto tão importante, onde
Muito bem. Meus irmãos, nós queremos seguir a nossa sequência de texto. Vou me colocar aqui nessa posição para facilitar que vocês vejam também ao longo da nossa conversa esse momento de estudo. Primeiro momento para a gente começar, dar início à nossa conversa. Hoje a gente dá para acompanhar os slides aqui, então não fica perdido entre o que o pessoal está vendo e o que vocês têm aí o texto impresso nas mãos, Eu trago aqui para início de conversa uma ideia geral desse estudo. Olhando para os tempos que nós vivemos, podemos dizer assim que nós vivemos os dias de Apocalipse, os dias finais, o fim dos tempos, e por isso eu trago ali, vivemos em um mundo marcado pelo ódio, exploração e vingança. A falta de amor e o servir humilde muitas vezes estão ausentes até entre muitos cristãos. Quando a palavra diz que nos últimos dias o amor entre muitos se esfriará, isso não isenta a nós cristãos. Quando nós falamos continuamente aqui que precisamos estar atento de que a velha natureza continua intentando dentro de nós para nos assediar contra a vontade do Senhor, precisamos nos alertar sobre esses sinais dos tempos do fim, que são os tempos que nós estamos vivendo. Portanto, sim, nós vivemos um tempo de esfriamento do amor e o aumento do ódio, a falta de um serviço humilde, servir ao próximo, não no sentido de ostentação, de conquistar de alguma forma vantagens. E o texto de João 3, 14 a 21, como nós vemos Jesus mostrando que o Pai Celeste nos amou de forma maravilhosa, doando-se para a nossa salvação. E como resposta a esse amor, as nossas obras devem manifestar a fé que temos em Cristo, e durante esse período de Quaresma, então, somos convidados a olhar para o Filho de Deus e a sua cruz, refletindo sobre como a nossa fé se traduz em diaconia. Esse é o desafio e a proposta do tema para esta noite. O texto que nós vamos olhar é um texto muito conhecido para a cristandade. Para nós luteranos, tem aquele versículo-chave, versículo 16, mas nós vamos olhar um pouquinho antes. E esse é um texto que até vamos atravessar e pegar um pouco de tangente, que eu gosto muito pela relação que Jesus faz da história do Antigo Testamento, do envio das serpentes, e quando Deus ordena que Moisés levantasse um poste com uma serpente. Isso para muitos de nós protestantes parece um contrassenso. Por quê? O povo protestante, o povo reformado, colocando o nome aos bois, o povo reformado diz assim que lá no primeiro mandamento, divide o primeiro em duas partes, diz: não farás para ti imagem ou semelhança de imagem. Muito bem-vindo. Deixa eu só pegar por gentileza aqui, para não... Esse aqui é por gentileza. Pode repartir o estudo bíblico. Tudo bom, André? Muito bem-vindo. Vamos chegando, a gente está só na fase inicial. Fiquem à vontade. Eu vou pedir que vocês também possam pegar Bíblias. E hoje aqui, para quem está acompanhando, presencialmente, a gente faz esse estudo de forma híbrida, Então vocês não estão aparecendo e não aparecerão, mas as dúvidas que vocês tiverem ao longo do estudo, na nossa conversa, eu peço então que vocês possam fazer no microfone, e com isso a gente facilita para aqueles que não puderam chegar aqui para acompanhar. Nós usamos aqui na congregação a Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas aí se alguém tiver outra tradução, quiser acompanhar. Hoje nós vamos usar aqui o projetor, a gente conseguiu colocá-lo aqui para funcionar e vamos ver se vai atender direitinho a nossa necessidade. Como eu estava dizendo, o texto que nós vamos olhar de base é João 3, 14 a 21. Convido vocês para a gente dar uma lida nesse texto em conjunto, como está ali no nosso painel. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele
tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui na nossa tela é a Almeida Revista e Atualizada, né? Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, vocês têm aí a nova tradução da linguagem de hoje. Isso aqui, né, vocês estão vendo algum... Não tem muita diferença, né? Esse é um texto-chave e é uma preocupação dos tradutores, né? Mexer em texto-chave assim é muito complicado. Então, não tem. A tentativa é de facilitar a linguagem, mas o sentido aqui nós estamos vendo que não tem alteração alguma. Vocês, não sei se sabem, né, ou se lembram, o contexto histórico desse discurso de Jesus. Não? Lembra? Isso, exatamente. Esse discurso de Jesus é a segunda parte, né, de um encontro que ele tem com um mestre da lei, Nicodemos. E esse texto começa a partir de uma discussão de que quem é Jesus, a identidade de Cristo. Porque Nicodemos vê nos atos, os feitos, né, milagrosos de Jesus, mais do que um profeta. Né? Vê nele de fato, olha, não é um profeta que faz isso, né? De fato, quem é tu? És o Filho de Deus. E ali Jesus começa a falar, né, primeiramente, da ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo age através do batismo, fazendo com que mesmo adultos ou crianças, ou seja, é necessário nascer de novo. Então nós temos inicialmente a doutrina do Espírito Santo, presente nesse texto do capítulo 3. Depois nós temos a parte final dele, no versículo 16, mostrando o amor de Deus, ou seja, a ação providencial que nós vamos olhar hoje, do Pai. É uma leitura, uma visão econômica de Deus, no sentido de como Deus age. Ele age como o Espírito Santo, sustentando e mantendo, né, criando e sustentando a fé no coração. Ele age como o Pai, sendo aquele que, desde o Éden, promete e cumpre a sua promessa de enviar o Filho, né, o mediador. E aqui falamos também especificamente esse texto, qual é a obra do Filho. Então esse é um texto importante, que eu digo assim, singular, porque nós temos a economia divina, Deus agindo através da obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. O que nós confessamos, né, no credo apostólico, niceno e atanasiano. Muito bem, para entender um pouquinho desse primeiro momento do texto, né? Jesus, na primeira parte, dialoga com Nicodemos e a partir daqui ele tem um discurso, ele traz para nós um discurso. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, os versículos 14 e 15. Né? Nós vimos ali Jesus falando, deixa eu voltar aqui, 14 e 15, como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Interessante esse aspecto que Jesus faz, né, relacionando a história da serpente com o que está para acontecer com ele. E, primeiro aspecto, né, Jesus faz a comparação entre a serpente e a crucificação. Eu trago aqui para a gente dar uma olhada no texto. A gente lê junto, né? Para quem está em casa, não lembra, a gente vai aqui só fazer uma rápida rememoração.
O que aconteceu lá em Números 21, 4 a 9? O povo estava caminhando e murmurando contra o Senhor, né? Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. A reclamação que nós vemos constantemente o povo de Israel fazendo e que, por vezes, né, nós nos colocamos nessa caminhada, tendo a providência de Deus em todo momento, né, na primeira falta já começamos a reclamar, né? O murmúrio. O povo falou contra Deus e Moisés dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Estão enjoados, né? Estão reclamando do maná que eles estão recebendo, né? O cuidado do Senhor, mas eles querem mais. Um professor de administração, na época que eu fazia ainda no ensino médio, ele dizia, né, uma coisa muito comum na aula de marketing, né, que é a investigação de que o ser humano ele jamais está satisfeito com o que ele tem. E esse é o princípio da campanha do marketing. Explora a sua insatisfação. Você não tem um celular, então você precisa trabalhar para que você adquira o seu celular. Você se esforça bastante, paga em até 12 vezes à frente, né? Quando está na sexta parcela, já tem uma outra campanha de marketing dizendo que aquele que você comprou já está ficando obsoleto. E quando você completa as 12 prestações, ele já está carregado o suficiente para que você comece de fato a acreditar, se induzir, né, de que aquilo que você tem não é o suficiente, que você precisa algo mais. E assim é a campanha da insatisfação, é algo que explora da nossa natureza. E nós vemos aqui, o povo estava escravizado no Egito, Deus o libertou com mão poderosa, viram um milagre e o poder do Senhor atravessando o Mar Vermelho, o Senhor lhes deu maná e codornas e água o tempo inteiro. Durante o dia uma nuvem os acompanhava para proteger do calor e durante a noite uma coluna de fogo os acompanhava também para impedir, né, a hipotermia. Mas não era suficiente, né? Quando o ser humano, e aí mexe com cada um de nós, quando o ser humano não reconhece esse Deus e a sua provisão, que nós confessamos no primeiro artigo do credo, ele nunca vai estar satisfeito. E aí Deus às vezes precisa se afastar um pouco, né? Tirar a sua providência, deixar a pessoa lidar com o que é a realidade da vida, ou seja, a escassez, para que então ele volte a reconhecer e confessar. É o que acontece nessa história, em Números 21. Então diz assim o texto: o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Nessa intercessão de Moisés, o que acontece? Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O que chama a atenção de você nesse texto? Porque Jesus vai chamar ele, né? Jesus vai puxar. Esse é um texto que muitas vezes é visto como um problema entre os evangélicos. Pode falar. A comparação da serpente com Jesus, da Bíblia, dizer que não era... Só, Ezequiel, por favor, só colabora aqui. A parte da dificuldade que eu já li, né, eu vi sobre esse texto, é que não se deve comparar Jesus à serpente. E como um cordeiro seria comparado a uma serpente, mas
sim no ato de ser levantado e atrair a imagem, o olhar para eles e ser curado, né? Mas numa analogia de Jesus não era a serpente, então gerava uma certa confusão quando ela mais novo, ficava sempre nessa dúvida, mas Jesus não é a serpente. Jesus não é a serpente, verdade. Né? Porém, tem algo ali que é relacionado à palavra do Senhor. É a promessa. Primeiro, Deus coloca no meio do arraial, né? Permite que as serpentes estejam ali, como um elemento de lei. Né? A picada da serpente, ela mostra o perigo está no meio do arraial. Tá? E tem uma ordem, que alguns poderiam, assim, numa relação nossa, que é um cuidado que eu tenho, boa noite, é um cuidado que eu tenho, né? Às vezes assim, como seria se fosse eu? Me entendam bem. O povo pede o quê? Senhor, nós fizemos errado em julgar-te. Né? Tira as serpentes. Seria, né, mais fácil. Tira a serpente. Elimina as serpentes. Né? Mas Deus não faz assim. Deus conserva as serpentes. Mas o povo continua, tem agora um diferencial, que é a promessa. Aquele que olhar para a serpente de bronze, não por causa da serpente, mas por causa da ordem do Senhor. Quando a gente fala de idolatria, né, o perigo da idolatria, que é esse o ponto que muitos evangélicos, né, encontram dificuldade, porque automaticamente vão lá em Êxodo capítulo 20 e diz assim, olha, o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Não façam para vocês ou entre vocês qualquer imagem ou semelhança para adorar. Nem semelhança no céu, nem na terra, nem em qualquer lugar. Pois eu sou, né, o único. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Tá? E Deus diz claramente, não fazer imagem. Mas quando nós chegamos em Números 21, quem é que ordena a construção dessa imagem? O próprio Deus. Essa é a justificativa da Igreja Católica da imagem. Ela usa esse argumento da usa. Um deles, né? Para a gente não é proibido. Mas a imagem de produção ou a imagem? Nós estamos olhando em Números 21. Eu digo que ele está falando da Igreja Católica, por isso que eles têm imagem, que diz a imagem do santo. Jesus. As figuras. Né? Deus está estabelecendo aqui uma ordem. Levantem. E todo aquele que olhar para ela será curado. O mal não vai sair do meio de vocês. Mas sempre que vocês forem tocados, né, guardando a minha promessa, aquele que olhar em fé será curado. Então, como o André trouxe, né, essa é a justificativa da história da igreja, né, das igrejas tradicionais, a igreja católica, né, as igrejas também ortodoxas. Né. A dificuldade que a gente muitas vezes vai encontrar, e aí eu deixa eu puxar um pouquinho mais à frente aqui, né? Deixa eu ver como eu botei isso aqui no texto. Deixa eu voltar. A dificuldade é, primeiro ali, Jesus diz, quem olhasse para a serpente com fé, era curado. De novo, o elemento da fé, ele está presente. Fé em quê? Qual é o seu objeto de fé? É a serpente? Ou é a palavra? Então ali, no caso, foi a ordem de Deus, a palavra de Deus. Pode pegar aqui por isso. Sim. Não, só para reforçar essa parte, ali no caso não era a imagem da serpente, mas a palavra dada, a ordem dada por Deus. A ordem? Essa era a fé que Deus estava exigindo, não a fé na serpente. Isso. Mas a fé na palavra, na ordem dada por Deus. Isso. E nós vemos, né, nesse momento que Jesus faz, então, Jesus se apropria ao longo da história. Né? A gente tem um hiato aí. Tem um texto de 2 Reis 18,
Deixa eu ver se esse texto está lá no final. 2 Reis 18:4. Deixa eu puxá-lo aqui para a gente ler. Ele está aqui, mas ele está mais à frente. Deixa eu puxá-lo aqui. Quem encontrar, por favor? 2 Reis 18:4. Tem um intervalo aí. Essa ordem é dada pelo Senhor, né, no período de peregrinação. Historicamente, né, a cronologia da 2 Reis 18:4. Por favor, Fabrício. Só antes do Fabrício ler, deixa eu só explicar um pouquinho esse contexto. 18:4 até que isso. É o 18:4. Tá. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Isso. Todos acharam? Página 391. 391. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração. Fabrício, pode por gentileza pegar 1 a 4. Vai falar quem é esse rei. De 1 a 4. 18, Isso. 1 a 4. Tá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Até aqui. O que acontece? Deixa eu explicar um contexto histórico que é importante a gente entender. Né? O perigo do símbolo na igreja, na história da igreja. Nós temos um Deus que em Êxodo capítulo 20 diz: não façam para vocês imagem qualquer para a adoração. Não divido a minha glória com ninguém. Por isso eu sou o único Deus. E aí nós vemos ainda dentro desse período de peregrinação, que durou ao todo 40 anos, o próprio Senhor estabelecendo uma necessidade, uma ação contingente, ou seja, por conta da desobediência do povo, ele dá a ordem para que aquela estaca com a serpente de bronze fosse erguida. E todos que, diante daquela necessidade, ou seja, picada de cobra, a iminência da morte, né, voltando-se para a palavra que o Senhor deixou, olhasse para a serpente. Confiando na palavra, ligada, né, aquele símbolo, estava protegidos pelo Senhor. O que acontece? Quando chega aqui, ou seja, o povo adentrou a terra de Canaã, e ali passaram-se o período dos juízes, o primeiro e o segundo reinado, né, Davi, e aí o reinado terceiro, o reinado de Salomão, ainda foi um reinado unificado. Depois houve a divisão. Nós chegamos nos dias do rei Ezequias por volta do ano 700. Mais um pouquinho à frente, né, 730. Né? Então esse período ali ele está reinando no Reino do Sul, sobre Judá e Jerusalém, e ele está lá como um rei que, observando, diferente dos seus antecessores, ele é alguém que faz a vontade de Deus, guarda os seus mandamentos. E Ezequias, o rei Ezequias, é lembrado por ser aquele responsável pela primeira grande reforma religiosa, né, do povo no período dos reis. E o que ele observa e ele faz? Ele derruba altares pagãos, né, e ídolos que estavam sendo trazidos, né, da cultura cananeia para dentro da cultura dos hebreus. Desde os tempos de Salomão. Exatamente, desde os tempos de Salomão. Dentre eles, agora também a serpente. Aquela serpente que foi construída nos dias de Moisés. Olhando para esse texto, e depois a gente vai olhar o que Jesus faz, né?
Mas por quê? O que aconteceu? Qual foi o descolamento que houve entre os dias de Moisés e os dias dos reis? Perdeu-se a promessa. Eu vou olhar para a figura como se, na sua imanência, ela em si pudesse me trazer algo de bom. Eu vou queimar incenso a Neustã, é dado um nome. Estava olhando no comentário que Neustã, trazido isso para o português, é a aglutinação de duas palavras hebraicas, serpente e bronze. Então, aglutinaram e deram um nome. É a serpente de bronze. Neustã, mas você, quando chama por um nome, você atribui uma certa personalidade àquilo que você dá um nome. E nesse sentido descolaram da promessa e passaram a perceber, a se orientar naquele poste ídolo como se ele, por si, pudesse oferecer alguma providência. Nisso, incorreu o povo em idolatria. Faz sentido? Faz sentido. Então, na reforma religiosa de Ezequias, houve de novo essa quebra. Rompeu. Não. O verdadeiro culto ao Senhor se dá pela palavra. Todo símbolo que a igreja traz, que a igreja possui, se ele estiver dissociado da pregação, ou da pessoa de Cristo, o seu sacrifício, a sua revelação para nós, ele se torna idolatria. Quando nós usamos, e isso acontece com a reforma, Lutero olha os elementos, Lutero não só ele, a gente atribui Lutero, mas enfim, os reformadores, agora o nome correto que eu deixo ao anonimato, os reformadores, que não foi uma coisa de uma pessoa só, se discutiu bastante. Os elementos de figuras, de símbolos que estão na igreja e na história da igreja, têm uma função. E não é uma função mediadora, está no meio, mas é uma função simbólica, uma função pedagógica. Os símbolos, quando eles nos aproximam de Cristo, a razão e o motivo do culto e a existência da igreja, eles são benéficos. E eles podem ser mantidos. Por isso, luteranos também reconhecem a história de homens e mulheres que nós chamamos de pais da igreja, ou como o próprio livro de Hebreus ressalta, os heróis da fé. Imitai a fé que tiveram, diz o apóstolo Paulo. Então a própria Escritura faz um reconhecimento à história de vida desses homens e mulheres que viveram, segundo o apóstolo Paulo, viveram e morreram nesta fé. Dentre eles, aqui também de novo o texto de 2 Reis, olha só quem ele está trazendo de referência. O rei Ezequias agiu segundo o coração do seu pai, Davi. O YouTube não está funcionando? É alguma dificuldade de transmissão, Ezequiel? Fala mais alto para mim. Toque. Bom. Tá aí? Tá funcionando? Ok. Não sei se vai parar, né? Tá, nós vamos continuar. Então aqui nós temos uma relação, quando está desconectado de Cristo, nós incorremos em idolatria. Mas se nós conectamos estes elementos da história simbólicos, como e quanto eles nos comunicam a promessa e a providência do Senhor, Jesus se apropria desse evento da história para nos conectar ao propósito de Deus. Me permitam, inclusive, ir um pouco além. Porque quando nós vemos Jesus aqui lembrando que a figura que é levantada, ou seja, tem uma serpente no meio do jardim, ou tem uma serpente, estou indo lá já estou avançando, tem uma serpente no meio do arraial que traz a morte. E tem uma promessa do Senhor.
ela não é uma promessa definitiva. Aqueles que foram picados, embora tivessem sido curados temporariamente do veneno, libertos da morte temporal, né, durante um período, ainda assim eles morreram. Jesus lembra que agora ele é esse que será erguido sobre o madeiro, para cumprir uma outra promessa de uma serpente lá no Jardim do Éden. Contra uma serpente lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3,14, há uma promessa. Vamos voltar lá, em Gênesis 3,14. Há uma promessa também. Como se diz, tem uma serpente no meio do arraial, a morte por meio dela é disseminada, e há uma promessa. Em Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor disse à serpente, e a serpente aqui, ela é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Se alguém tem dúvida disso, deixemos a Bíblia nos falar lá em Apocalipse, capítulo 12, né? O dragão, a antiga serpente. Depois lá em Apocalipse 20, versículo 4, de novo, repetido, pois o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, fazendo apontamento. Então aqui há uma palavra dita para o diabo, né? E uma promessa de esmagamento, digamos, de destruição da sua obra. Aqui o Senhor diz à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Um pouquinho diferente, né? Este, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. A destruição, né? Antecipada, é uma palavra profética do Senhor. Ele, o descendente de mulher, lhe pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A NTLH tem uma proposta aqui de falar em figura de linguagem, diz assim: ele vai destruir as tuas obras, mas não será sem sofrimento. Ou seja, ele vai sofrer por causa disso. Essa promessa, ela é cumprida quando? Com Jesus. Essa mulher Maria, e o filho de descendência dessa mulher é Jesus? Sim, nós sabemos hoje que sim. Mas eles não tinham essa relação. Eles não tinham. Né? Estudos, né, comentaristas vão apontar que, primeiramente, Eva imaginou que o seu primeiro filho, o descendente da mulher, Caim, e a primeira decepção, esse primogênito assassina, né? É homicida, ele mata o seu irmão mais novo. Deus restaura essa promessa através de Sete, né? Descendente de mulher, que agora carrega em si essa promessa, essa expectativa do Senhor, né? De que a salvação viria por meio de Sete e da sua descendência. Nós, no Novo Testamento, sabemos onde é que se cumpre essa profecia. Maria, um descendente de mulher. Martinho Lutero, no seu comentário, vai dizer assim: olha, e Deus é tão fiel que, de fato, antes não se tinha entendimento, né, como um descendente de mulher sem relação sexual. Mas Deus provê a sua palavra em todos os detalhes, pois Maria se torna grávida de maneira espetacular, fora, extraordinária, fora da ordem, né? Ela se torna mãe. José, é dado a ele a autoridade, a dignidade de pai, mas ele não contribui em si para a gestação desse filho. Deus está cumprindo nos mínimos detalhes a sua promessa. E agora, esse que destrói a cabeça da serpente, a obra do diabo, passa por dores, e ele é elevado no madeiro, para que todo o que nele crê não morra. Só que diferente da morte da libertação, do livramento que ocorreu em Números 21, que Jesus aqui se apropria,
foi temporário, o que ele está providenciando é eterno. É eterno. Então é para muito longe. Mas o que eu gosto e o meu encantamento nesse texto é exatamente porque Cristo se apropria de um texto que, em princípio, mesmo nós evangélicos, né, não católicos, teríamos dificuldade de olhar. Porque, em princípio, parece que Deus está entrando em contradição. Como que aquele que diz não façam imagem, ele mesmo ordena, né, a construção de uma imagem. Né? E diz que todo aquele que olhar será curado. Né? E Jesus, de novo, ele valida esse evento na história dizendo aquele evento tipificou, né? Foi uma tipologia, foi um vislumbre do que ele estava preparando para cumprir agora de maneira plena na pessoa do seu Filho Jesus. Os teólogos chamam de sombra. Sombra. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, né? Todas as coisas do passado são sombra do que hoje nós temos. Cristo é a realidade. Todos os atos culticos, as cerimônias, os ritos do Antigo Testamento eram sombras da realidade que hoje nós conhecemos, Cristo Jesus. O Cordeiro Pascal, as cerimônias, né, os sacrifícios, tudo isso apontava para o que Deus faz. Não necessariamente o que nós fazemos, mas o que Ele faz de maneira excelente e perfeita. O autor da carta aos Hebreus, né, deixa isso de maneira muito, como uma grande pintura. Ele não é apenas o sacrifício, mas Ele é o próprio sacerdote. Né? De maneira excelente, melhor, porque vem da parte do próprio Deus. Então aqui o texto nos aponta que quem crê em Cristo também recebe a vida eterna. Versículo 16. O amor de Deus pelo mundo. E aí nós chegamos no versículo 16, que é, né, por assim dizer, o resumo de todo o Evangelho. Nós conhecemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós estamos vendo a economia, a obra, né, assim, como Deus age, como Deus está agindo, Deus em ação para providenciar a salvação a todo aquele que nele crê. Né? Ele, em amor, se comprometeu, a sua palavra, lá em Gênesis 3,15, de enviar o Salvador. E esse Cristo que agora está como enviado, né, como o prometido em direção à cruz, está para cumprir a ordem de restauração, de reconciliação de toda a humanidade com o seu Criador. Né, toda a humanidade e, por consequência, toda a criação também, né, como Paulo vai dizer. Lutero diz que aqui está o resumo de toda a Escritura Sagrada. Há um texto que diz assim: se forem, né, queimados todos os livros e até mesmo a invasão que estava acontecendo dos turcos, né, dos islâmicos da Europa naquele período, e tomarem-nos a palavra, este versículo servirá de testemunho para toda a posteridade. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E todo aquele que nele crê, a fé, né, tem a vida eterna. Então os pilares, né, e o propósito, o projeto salvador de Deus, através do seu Filho, estão condensados, resumidos nesse estudo desse versículo. Né? Deus envia o Filho para salvar, não condenar. Nós vamos ver isso na sequência do versículo 17. Qual é a obra do Filho? A obra do Filho, né, é a salvação. A obra estranha de Deus, a obra estranha de Cristo, é o juízo. O que é a obra estranha nesse sentido? É aquilo que Ele faz, mas não por prazer, não por princípio, não por vontade, mas como um dever de ofício. Qual é a obra estranha dos pais? A correção dos filhos. Se eles não fazem, são negligentes. Não é? Mas não é a obra de prazer. Como que você vai punir, castigar aquele que você deu vida? Por isso que é estranho, como eu digo, a pais saudáveis
né, a punição aos filhos. Ela é dolorosa, mas ela é uma obra estranha, por isso a gente diz estranha, não é algo que dá prazer, mas ela é necessária. Né? Aqui também a obra do Pai, enviar o Filho, é para salvar o mundo, não para que o mundo seja condenado. O amor de Deus é demonstrado na entrega de Cristo. Portanto, quem nele crê, e aí vem a questão da consequência, né? Quem crê no Filho vai servir. É impossível não servir. É porque aquele em quem nós cremos, antes de tudo, serviu e serve a todos nós. Versículo 17 e 18, né? Versículo 17 e 18 de João 3, ele vai dizer claramente qual é essa obra do Filho. Deixa eu pegar aqui o texto. Ele vai dizer aqui para nós. É, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Essa tradução ficou melhor. Que a outra que estava ali, estava julgado. Quem nele crê não é julgado. Na Almeida Revista Atualizada. Aí eu percebi ali, eu falei, pô, isso aí deu problema. Porque condenado seria melhor. Quem vai a julgamento nem sempre é condenado. Ok. Julgado, o que está condenado já foi. Falar a palavra de julgamento, tudo foram julgados. Né? Mas condenado ali ficou meio... mais forte, mais intenso. Isso. Né? Sim. Essa nova Almeida, mais recente, trabalhou isso, né? Trouxe essa substituição. Tirou o condenado, botou julgado. Não, aqui é condenado. Então, aí está condenado. Essa aqui é julgado. Tá, a NTLH. A NTLH é julgada. Entendeu? Sim, condenado é mais forte. Né? Condenado é mais forte. Então, a condenação, versículo 18, né? Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, e aí que está o elemento da condenação, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí nós podemos ver qual é a obra, ou qual é o grande pecado que condena a humanidade. A descrença em Cristo. A rejeição de Cristo. Aquele que rejeita Cristo está condenado. E num tempo que nós estamos vivendo de um relativismo religioso, é um perigo para nós, igreja cristã, quando nós acolhemos esse discurso. De tudo serão salvos. De que todos... Eu já ouvi isso muito na faculdade onde eu participei há um tempo, na UFRJ, e tinha aquele discurso. Todos os caminhos levam a Deus. Num primeiro momento, eu era relutante com essa afirmação. Né? Mas ela, em si, em tese, ela não está errada. Todos os caminhos levam a Deus. Mas Mateus 25, 31 a 46, vai dizer que somente Cristo concede, aqueles que são salvos para entrar no reino dos céus. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Quem são esses? Aqueles que o rejeitaram. Então, muito embora todos cheguem diante do Senhor no dia do juízo, ou seja, quem crê e não crê, vai ser ressuscitado e vai contemplar. Todo joelho se dobrará. Para alguns, isso será a realização, a completude de toda a sua caminhada de fé com o Senhor. Para aqueles que não creem, a exemplo do que aconteceu lá no texto de Pedro relata, quando o Senhor ressuscitou, ele desceu ao mundo dos mortos e lá todos os que estavam condenados em prisão, desde os tempos, o texto diz, desde os tempos do dilúvio, que não guardaram a promessa do Senhor, que rejeitaram o convite para entrar na arca, todos eles contemplaram Cristo. Ele desceu ao mundo dos mortos, e aí alguns tentam dizer assim, Jesus foi lá para evangelizar. Ele foi revelar. Eu sou o cumprimento.
aos que não creem que Deus é fiel em toda a sua palavra, nós temos na história, nós somos privilegiados, gente. Nós temos na história o relato bíblico para contemplar, que dizer, olha, aqueles que rejeitaram a promessa do Senhor, não confiaram na sua promessa de salvação e enviaram o seu Salvador, continuarão até o dia do juízo final, longe desse paraíso. Aqueles que guardam a promessa, e portanto desde os dias de Adão, os que se apegam à palavra, a promessa do Senhor, eles tinham apenas a promessa. Nós hoje temos a confirmação. Nós estamos muito melhor. Nós temos a confirmação. Ele cumpriu. E aquele que foi fiel em toda a sua palavra, será que não vai cumprir o que ele diz que vou para junto do meu Pai, mas volto, para que todo aquele que crê em mim esteja onde eu estou. Aqui nós temos, de fato, a condenação como claramente essa rejeição à promessa. Cristo Jesus. E aí diz o Evangelho, o Evangelho nos desafia a compartilhar essa mensagem. Esse é o trabalho da igreja. Comunicar isso, que vai estar no versículo 20 e 21. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Nos versículos 19 a 21, que nós temos assim dito, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Só para a gente pegar aqui um detalhe antes de olhar ali para o slide, né? Lembrem que João começa a descrever o seu evangelho falando: no princípio era o Verbo, né? O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo se fez carne, e vimos, lá no versículo 14, e vimos a sua glória, a sua doxa, a luz, a sua majestade, a sua manifestação, né? Como o unigênito de Deus. Ele se fez carne, mas ele permanece Deus. Então está aqui, quando ele fala de luz, ele não está dizendo luz no sentido figurado, espiritualista. Não, essa luz aqui, embora o texto não diga claramente, tem uma identidade. A luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais as trevas. Pois não, André? Só para ajudar quem está ouvindo. A minha dúvida é a seguinte: em lugares distantes geograficamente, onde nunca se ouviu falar em nome de Jesus, e aí onde a igreja não se fez presente, a pessoa desconhece. Existem lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Essas pessoas morrem e elas estão condenadas por nunca terem ouvido o nome de Jesus histórico, porque eu já ouvi teólogos dizendo que, apesar de nunca terem ouvido o nome de Jesus, o ser histórico, pessoa, né? O Jesus de Nazaré, o Verbo dá o seu jeito de se manifestar em outras culturas também. Eu tenho. É uma discussão, né? É uma questão antiga dos trabalhos dos missionários, inclusive. Né? Eu tenho um livro interessante chamado O Fator Melquisedeque. E o autor, ele traz a partir de relatos de missionários, tanto para a África, região das colônias africanas, né, também para as nossas regiões, em regimes mais tribais, em que esses missionários chegaram e começaram a ver o que eles chamavam de um proto-evangelho, onde na história mítica do povo, né, se percebia a expectativa de um Messias. É muito interessante esse livro, e ele escreve no primeiro momento assim: um povo preparado para Deus, um povo preparado para o Evangelho, e o Evangelho preparado para os povos. Então, ele divide a tese, o texto dele exatamente nesse ponto. Porque quando chegaram em meio a essas tribos, na sua cultura religiosa, havia a expectativa de um Messias que viria. E nós podemos fazer esse link de que o povo do Antigo Testamento tinha essa promessa de um Messias que viria. Há um resquício dessa religiosidade que vai lá nos tempos antigos. Dizia um professor meu, na época ainda em homilética, o professor Paulo Vares, que a mente humana, embora ela não consiga acessar o período pré-Éden, ou seja, pela nossa própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, mas ela fica aquele ato
de conexão com o Criador. Ela tenta se conectar com o Criador. Porque não consegue, acaba se desviando e construindo para si a sua religiosidade. Mas há um desejo, sim, de conexão com esse Criador original. O que eu, a partir disso, ou seja, eles pesquisaram, né, nesse sentido, há um período de silêncio que eu posso dizer, eu não tenho exatamente essa resposta. Para onde eu atribuo isso? Situações que nós, teólogos, precisamos nos calar. E eu vou dizer assim, exatamente, volta para o mistério, André. Como que eu vou fazer? Né? O que Deus faz nesses casos? Há muitos que entram numa linha, né, de discussão e encontrar uma solução para Deus. Nós, se Deus mantém em oculto, eu vou apelar para a misericórdia dele. Entende? Eu apelo para a misericórdia do Senhor. Agora, o que compete a nós, e aí esse é o aspecto, digamos, prático, né? Sim, é possível que haja povos que não conheceram o Evangelho como nós o conhecemos hoje. Se bem que, pelo trabalho exaustivo e de longo prazo das sociedades bíblicas do mundo, é quase impossível encontrarmos ainda uma comunidade que não tenha sido atingida pelo Evangelho. Né? Qual o nosso compromisso hoje? É levar a palavra. Por isso que eu volto aqui. Se eu vou me calcar nesse hiato para justificar o relativismo religioso, no sentido que, se eles ouviram falar de outra coisa, então pode ser que tenham pensado. Eu vou diluir o que o Evangelho deixa tão claramente. O que ele traz para mim é que todo aquele que ouviu não pode mais se calar. Todo aquele que conhece está impedido pela autoridade da palavra de pregar e ensinar outra coisa. Então, o que nós conhecemos é isso, que a Bíblia revela. E como a Bíblia é revelada? Bom, hoje ela está alcançando lugares que antes eram, que na época que eu estava no seminário, isso há 18 anos atrás, chamada janela 2040, 1040, no Oriente Médio. Né? E não pode entrar com Bíblia, você não pode ter isso como instrumento. Né? Então, hoje, como é que se chega lá até essas pessoas? Via satélite. Sinais via satélite. Então, há investimento forte em lugares assim, ao longo do planeta, para que o Evangelho possa chegar de maneira muito clara, simples, né? Contando histórias bíblicas, aqueles filmes e desenhos bíblicos que nós aprendemos, né? Para que através desses mecanismos as pessoas conheçam a palavra e se acheguem então a esse cerne da mensagem cristã, que é Cristo Jesus. Consegui te responder? Esse é um compromisso nosso, né? Como igreja cristã, como luteranos, né? Cuidado para a gente às vezes querer remendar os mistérios de Deus, inserindo, digamos, desejos nossos, né? Inferências da nossa parte, sendo que de fato nós não sabemos. O fato é que se Deus me coloca em contato com essas pessoas, eu tenho um compromisso. Eu vou falar de Jesus. Às vezes que ele explica a razão. Uma coisa, só um detalhe interessante. Só para quem está. Pegando um gancho aí até com a colocação do irmão e com a colocação do senhor, as Américas também passaram assim, desde os toltecas, os olmecas, os incas, os maias, as astecas, todos esses povos, os antigos padres, missionários, todos eles relatam de que esses povos, e principalmente os maias, mais religiosos, esperavam um retorno, uma espécie de um retorno dos deuses ou algo do tipo. Então, você vê que tem um princípio dentro, mesmo de religiões e tribais, Uhum. Né? A gente está falando alguns desses povos, deles eram os maias e os astecas, os incas em alguns momentos que formaram de fato uma civilização, vamos assim dizer. E mesmo assim, essa ideia, vamos botar nesse ato de que, nossa, está ali uma esperança de uma vinda
de um Deus da vinda de alguém, na espera de alguém. A igreja não pôde ficar em silêncio, calada. Aí está aí a questão de como falar a palavra de Deus. Ela não pôde ficar calada e esperar. Não, eles já têm uma noção de Deus, de uma espécie, uma esperança da palavra. Até porque mesmo com essa essência da espera de um Messias, de um Salvador, de um Deus que viria, tudo que eles faziam é contrário à palavra desse Deus que eles, de repente, estariam esperando. Porque então é onde a igreja entra. Isso, a ideia do sacrifício. Né? Os povos tribais se conservavam com práticas de sacrifício. E a grande, digamos, contribuição da igreja cristã na presença, na catequização desses povos, né, é de fato apresentar que o sacrifício perfeito foi feito, né, não por homens, mas pelo próprio Deus. E aqui está um gancho, de fato um alívio. Se eu não me engano agora, acho que o filme Apocalipto, de Mel Gibson, ele traz a cena final quando os índios estão correndo e eles se deparam com um grande mar e uma caravela que chega. Na época, o professor Wagner, que era historiador, ele dizia que aquele fato foi de fato real, uma história real, né, de uma profecia de um grande, né, de uma grande, não diz nave, né, mas de uma grande ilha, Ele chamava ilha flutuante. Uma ilha flutuante, né, que traria a divindade. E dali então foi o que facilitou, inclusive, a aproximação dos espanhóis, né, dos colonizadores, para dentro da cultura. Hernán Cortés, ele se aproveita disso porque ele conhece essa história. Ele passa o próprio Hernán Cortés, ele se aproveita desse contexto porque ele passa a conhecer essa história de que eles esperavam isso. Uma espécie de um deus ou uma divindade ou algo do tipo. Não tem, o próprio Cortés entra em Tenochtitlan, com os astecas ali, com 400 homens e domina toda Tenochtitlan. Impossível 400 homens fazer isso. Cortés só fez isso porque ele se colocou como se fosse um desses que eles esperavam. Seria impossível isso acontecer, ou seja, já era uma espécie ali de um proto-evangelho. Nós, como cristãos, olhamos assim, havia então um proto-evangelho, uma expectativa. A apropriação indébita, né, desse marco, né, está aí para que a gente faça críticas, né, quando alguém se vale da palavra para dominar. Né, mas a expectativa do Messias, ela está presente nos corações. Esse texto realmente é muito interessante. Eu estava essa semana nas minhas leituras devocionais. Posso ver aqui Romanos. Agora eu lembrei, eu esqueci o álbum, mas vou com o celular. Romanos 2 diz assim, parte do versículo 12, vou ler na NTLH. Todos aqueles que pecaram sem conhecer a lei de Deus perecerão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecaram conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas somente que ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no coração, e a própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, mostram isso também. E de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia, em que Deus, por meio de Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Respondido também. Há essa expectativa, a própria consciência. Né? Tanto que é uma das maneiras como nós estamos falando sobre revelação de Deus, maneiras como Deus revela pela natureza, observação da natureza, né? E a consciência. A consciência também denuncia a existência de um Deus. O que ela não permite, nem a natureza, nem a consciência, é identificar quem é esse Deus. Somente a Escritura. A Escritura revela quem é esse Deus e o que ele faz, como ele opera entre nós. Mas aí também poderia entrar em questão também pelo que a gente conversa a respeito
quando um bebê, né, ele falece e ele não foi nem batizado, né, aquela discussão que a gente fala, né, que seria um mistério também, né, que Deus poderia salvá-lo, ou uma mãe que de repente fala da palavra de Deus, né, se essa criança seria salva ou não. Uma criança que não chegaria a vingar, eu também acho que seria uma situação de mistério, né? Isso. Para Deus não seria impossível, mas também a gente poderia levar em conta, né, como aquela criança também foi gerada, né, se não deu tempo dela ter sido batizada, né, como é que seria essa questão em relação à salvação desse bebê, né? Sim, que sim. a vingar, né? Isso. A preocupação em cima desses momentos, dessas situações que a gente chama de hiatos, né, é você incorrer para um racionalismo. E é um problema quando alguns contextos, né, religioso brasileiro, para evitar essa inquietação do espírito, né, de pais enlutados, de família, uma preocupação da igreja, propõe então que não haja mais pecado original. Propõe. Eu estou dizendo isso porque é uma proposta. Concorda? Nós não concordamos. Nós não concordamos. Então, a medida que a criança foi concebida assim. Ela é concebida em pecado por conta da natureza dos pais. Não estou nem questionando a moralidade das virtudes da relação dos pais. Rei Davi, no Salmo 51, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Os pais dele eram casados, muito bem casados, numa situação tranquila, mas Davi entende que ele traz o pecado natural, o pecado original em si, desde a sua concepção. Nós podemos dizer assim, é algo que está entranhado, faz parte do nosso componente, quase do nosso componente genético. Nós trazemos como uma herança adâmica. Somos pecadores. Somos pecadores. Como Deus provê a salvação? Há esses casos de exceção, onde a Bíblia também relata, por exemplo, nos Evangelhos, a história de João Batista, em que o bebê, ainda no ventre, ele manifesta, o Espírito Santo está nele. Certo? Há ali um evento. Eu vou fazer disso doutrina? Isso. Eu tenho licença para fazer disso doutrina? Não. Não posso. Porque é um evento esporádico. Isolado. Pais cristãos podem, desde o ventre, tentar já trazer a palavra, a música. Deus pode agir através da palavra? Pode. Mas isso não me dá o direito de postergar aquilo que Deus me orienta. Ou seja, Deus não te deu um filho? Por que esperar ele ter 11 anos para você batizá-lo? Por que esperar você ter, por exemplo, e eu já ouvi, eu estou apertado, agora vou esperar ter condições de dar uma festa, para poder então batizar a criança? Olha como você está desvirtuando. Então, o compromisso dos pais, enquanto cristãos comprometidos com a palavra, é assim: se Deus me deu esse filho como presente, e como presente também é a salvação que Ele oferece por meio do batismo, que Jesus está aqui falando em João 3, por que vou negar ao meu filho algo que Deus me presenteia gratuitamente? Então é aos pais que nós pregamos. Quando eles se tornam... Aqueles que nem nasceram, nós tratamos o luto. Eu não posso chegar, eu vou entrar no mistério de Deus. Sim, eu vou entrar no mistério de Deus. É um cuidado nosso. Eu entrego ao mistério de Deus. Eu não posso afirmar que Deus resolveu fazer isso. Se o ladrão na cruz não foi batizado, foi salvo. Não há relato do batismo dele. Não há relato do batismo do homem. Mas foi uma exceção, né? Sim. Se houver um problema, tudo bem, mas se dá para batizar, batiza. Isso, André. É esse o ponto. E por que nós não podemos abrir mão disso? Porque a nossa natureza humana, ela é negligente. Ela é acomodada. Nós brasileiros, especialmente, somos acomodados. Deixamos para fazer nossas coisas na última hora. Então, é preciso que a igreja continue sustentando aquilo que a história mostra. O batismo é presente de Deus para aqueles que são pecadores. Recém-nascidos são pecadores, porque também sobre eles pesa o risco de morte. E aí, Romanos vai concordar e reforçar isso para nós. Nós, ainda aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, morrem. Isso demonstra
deixa claro que também eles têm pecado. Chegando então à parte final, pessoal, quero só mostrar aqui para quem está acompanhando algumas leituras complementares. Eu não vou lê-las, mas tem aqui algumas leituras que reforçam esse comentário que a gente traz, né? Em Marcos 1, 40 a 45, Jesus cura um leproso. Ele se põe em serviço por aqueles que estão passando necessidade, que é o chamado que nós temos como cristãos, né? A partir do que Cristo fez na cruz, né, ele se põe para servir. Nós que somos da luz, diz o texto, fazemos as obras da luz, que agradam ao nosso Deus, né? Não nos omitimos, como fazem aqueles que amam as trevas, e por isso negam a sua própria identidade, como filhos da luz em Cristo Jesus. Jesus mostra aqui em Marcos 1, 40 a 45, curando um leproso. Marcos 6, 34 a 44, a multiplicação de pães. É interessante essa história. Por que Jesus multiplica os pães? Porque depois de um dia inteiro de pregação, ele vê as pessoas em necessidade, na sua estado de fome, e ele se compadece. E por isso ele realiza esse sinal. Porque se compadece daqueles que estão carentes de fome, né, de pão. Em João 11, 35, ele chora diante da dor humana. O texto ele vai falar dos gregos que querem conhecer o Evangelho. E Jesus se compadece porque ele não veio apenas para os judeus. Ele é Salvador para toda a humanidade. Atos 2, 42 a 47, como esse amor, né, ele se reflete na história e a construção das primeiras comunidades cristãs. Bonito esse texto, né, marcante para nós. Como viviam os primeiros cristãos. Ninguém ostentava o que tinha como meu, mas cada um dividia, repartia com o seu próximo, né? E ninguém passava necessidade e ninguém tinha por demasiadas coisas que conquistava e recebia. E Tiago 2, 14 a 17, esse é um texto importante. Você diz que tem fé, mas as suas obras não confirmam. Eu, com as minhas obras, te mostro a minha fé. Quando que as obras demonstram de fato a nossa fé? Não qualquer fé, mas a fé verdadeira. Quando as obras são reflexo do nosso temor ao Senhor, confiança na sua palavra, né? Servir, sem expectativa de receber algo em troca. Amar, como diz João, né, resumindo, amar porque nós conhecemos o verdadeiro amor que vem de Cristo Jesus, através, né, da revelação da palavra. Seria o agir do Espírito Santo, né, de Jesus, que nos faz, né? Aí seria, no caso, então, o agir do Espírito Santo, né, que nos faz realizar essas boas obras. Né? Isso. Porque nossa natureza mesmo, a gente não Perfeito. teria essa vontade, né? Então seria um mover do Espírito Santo, né? Perfeito. Com a ajuda de Jesus, que faz a gente, né, realizar essas obras. Né? Isso, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, né, das obras, os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, paciência, né, autocontrole, domínio próprio. O serviço que você faz é movido pelo Espírito Santo. Então, porque é movido pelo Espírito Santo, muitas vezes nem nos damos conta do que estamos fazendo e o quanto aquele que recebe, né, nossa ação é beneficiado. Por quê? É o Espírito Santo quem move. E é bonito a gente ver esse texto lá em Mateus 25, que dá um outro estudo, né, quando os justos são surpreendidos pelas boas obras que fizeram. Quando foi que fizemos isso, Senhor? Porque Jesus disse, foi a mim que vocês fizeram. Quando fizeram a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. É servir ao Senhor, quando nós servimos o nosso próximo. É servir ao Senhor. E com isso, meus irmãos, nós chegamos aqui ao final. Qual é a conclusão que a gente traz desse texto, né? Primeiro, a diaconia em Jesus nos chama a uma vida de serviço. Não dá para ser um cristão e ficar inerte, né? Porque Ele nos libertou para uma nova vida de amor e compaixão. Nós aprendemos de Cristo, né? E agora também nós servimos o nosso semelhante. A nossa missão é aliviar dores causadas pelo pecado. Muitas vezes dores causadas pelo pecado que levam à incredulidade. Dores causadas pelo pecado, né, dizendo assim, vou puxar um evento aqui que foi dito, né, de pessoas que manipulam a palavra de Deus para dominar outros corações. Você citou um exemplo na história. Ainda hoje isso pode acontecer?
Né? E nosso trabalho como pastor e como igreja cristã ele é delicado, porque nós muitas vezes somos, de um primeiro momento, rotulados e confundidos, onde muitas pessoas atribuem erroneamente, né, a sua insatisfação por maus pregadores, maus líderes, né, atribuem essa insatisfação não ao indivíduo que foi um mau gestor da palavra, um mau pregador, mas atribuem isso a Deus. E por causa desse pecado daquele que manipula a palavra de Deus, aquele cristão, né, não sustenta, não mantém, não se conserva nessa comunhão com o Senhor. Então sim, a igreja tem uma missão de aliviar as dores causadas pelo pecado. Tá? O testemunho cristão ganha credibilidade quando o auxílio ao próximo é levado a sério. Esse aqui é um teólogo, né, que escreveu um livro nosso chamado A Comunidade do Jeito de Cristo. Né? O testemunho cristão ganha credibilidade quando o serviço é levado a sério. Nós fazemos, e ainda que ele fala, muito bonito, é interessante, quando o serviço cristão, o serviço social cristão, ele precisa ser muito bem distinguido, assim, delimitado. Eu vou servir a você não pela compensação, ainda que emocional, que você possa me trazer. Quero dizer com isso, cesta básica. Eu vou dar cesta básica para os necessitados, vocês têm que ir participar da minha igreja. É um mau uso da misericórdia. É você tentar manipular as pessoas. Você vai servir porque Deus te deu disposição, condições para servir. Sirva. Se de alguma maneira o Espírito Santo tocar aquela pessoa e ela vier, louvado seja Deus. Você foi movido a fazer, então faça por aquilo que Deus te dá condições e move para fazer. Não na expectativa do que o outro vai te retribuir. Da barganha, né? Da barganha, André. Por isso que ela incomoda todos nós, porque a tendência natural é a barganha. A tendência natural é a barganha. Só que a consequência disso é insatisfação, porque se você não vem para a minha igreja, eu crio antipatia. Não é? E aí eu deixo de fazer o meu testemunho. Eu deixo de fazer o meu testemunho porque eu estou sendo egoísta. A minha motivação não é cristocêntrica, ela é egocêntrica. Diaconia com o jeito de Jesus. Né? É o texto desse livro, que eu estou tirando essa expressão. Né? Falar sobre isso. Né? Você servir como o Senhor em Cristo nos serve. Nós somos cristãos porque é a graça pura. Né? Porque Ele se doa a nós. Amém? Amém. Alguma outra questão? Então assim nós chegamos ao final desse momento de estudo bíblico. Eu agradeço e vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Podem ficar assim, se quiserem se erguer também à vontade. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e deixar que a mesma ecoe em nossos corações para um entendimento e um serviço que seja agradável a Ti. Conduza, Senhor, a cada um de nós, ao final desta noite, no retorno aos nossos lares, ao longo da semana, para fazer aquilo que Te agrada, movidos pelo Teu Espírito Santo, olhando para o serviço de Cristo em amor por cada um de nós. E que assim, nessa caminhada, nesse período de Quaresma, vivamos o serviço ao próximo, olhando para o serviço de Cristo a cada um de nós. Ele que nos trouxe dignidade, nos trouxe para perto de Ti, nos reconciliou consigo e que ainda, Senhor, nos nutre de dons, bens e oportunidades de serviço. Nós te agradecemos. Em nome, por causa desse, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, inconfundível, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, e aqui aos que nos acompanham, nossa gratidão até a próxima semana, encerrando.